Em um mundo onde o digital redefine fronteiras e transforma realidades, surgem empresas que vão além de prestar serviços, elas constroem movimentos. Este documentário é uma jornada pela cultura, pelos valores e pelos processos que movem a Domus, uma reflexão prática sobre conceitos que vão além da teoria. Ao longo dessa produção, vamos explorar como a comunicação, a liderança, a cultura organizacional e o trabalho em equipe são pilares que constroem resultados, pessoas e histórias. Sejam bem-vindos ao universo onde a comunicação não é apenas ferramenta. É estratégia, é cultura, é transformação. Como que surgiu a Domus? A Domus, na verdade, ela surge por uma angústia no meu coração. Com 13 anos de idade, eu comecei a dar aulas de matemática, física e química, motivado simplesmente por algo. Algumas pessoas não entendiam física, química, matemática, conhecimentos que eram necessários para um crescimento profissional. E com 13 anos de idade, ninguém entendia muito sobre isso. Eu entendi que eu tinha um conhecimento e que as pessoas pagariam por esse conhecimento. Então, eu costumo brincar que o protótipo da Domus, ela começa nesse exato momento, onde eu começo a dar aulas de matemática, física e química para pessoas que pagariam por isso. Então, eu fiz isso dos 13 aos 17 anos, e aí algumas pessoas me perguntam, Pedro, você teve exemplo de empreendedor dentro de casa? E por incrível que pareça, não, eu não tive. Foi do absoluto zero, eu não tive pai empreendedor, mãe empreendedora, avó empreendedor. Eu simplesmente queria ser professor de ensino médio. Esse era meu plano A, eu não tinha absolutamente nenhum plano B. Com 17 anos de idade, um amigo, que era mais velho, experientado em alguns negócios, ele me chama para ser sócio minoritário de uma agência de lançamentos. Isso no início da pandemia. E, poxa, os meus negócios tinham acabado, não tinha como dar aula, não tinha como ir na casa de ninguém. Eu falo assim, cara, faz todo sentido, porque o meu propósito, a minha vocação é ensinar, é educação, então vamos dentro, a gente vai ser sócio disso. A gente se torna sócio, e como que funcionava o nosso modelo de negócio? A gente chegava em alguns experts. O que era expert, Pedro? Expert nada mais é do que professores que tinham conhecimento aplicado em alguma área. Por exemplo, eu sou médico e eu sei como as pessoas podem emagrecer. Eu sou médico e eu sei como as mulheres que estão passando no climatério ou menopausa podem executar algumas coisas para serem menos influentes nos seus sintomas. Ou então, sei lá, eu sou um professor de redação e eu quero ensinar alunos do ensino médio a melhorarem os seus textos para passarem no Enem? Bom, qualquer pessoa dessa se considerava um especialista e um expert, e a gente se tornava sócio desses especialistas. E a gente ficava responsável por estratégia, copy, tráfego e funil de vendas. Bom, com 17 anos de idade, com 10% desse negócio, a gente faturou 8 milhões no primeiro ano. Foi algo incrível. Em menos de 6 meses a gente tinha mais de 30 funcionários, e foi um crescimento absurdo. Porém, no final desse ano, eu costumo dizer que foi um momento de peripeteia. Peripeteia, no latim, é uma palavra que significa the turning point, ou seja, é um momento que não tem lugar de volta. É um lugar que você volta 180 graus e não tem como você voltar para trás. E foi exatamente isso que aconteceu no meio de 2021. Decidido a sair desse negócio, que eu me tornei sócio minoritário, eu largo tudo totalmente, já morava sozinho, enfim, já tinha a minha vida, e eu fundo o Grupo Domus. Atualmente, em pleno 2025, o Grupo Domus é composto por 3 empresas. A Domus Rec, que é uma produtora audiovisual, e a gente está instalado em Goiânia, São Paulo e Brasília, com 3 unidades instaladas com funcionários e salas disponíveis para você poder gravar teu podcast, teu curso online e tudo mais. A Domus Serviços, que é composto por 2 marcas, a Mark III e a Domus Doctor, onde a gente presta serviços para donos de pequenas e médias empresas. Todo dono de pequena e média empresa só deseja apenas uma coisa: faturar mais. E é exatamente isso que a Domus Serviços ajuda. A Domus Doctor e a Mark III ajuda donos a faturarem mais através de funis de venda e processos comerciais. E a terceira parte, que, convenhamos, é a minha preferida, a Domus Educação, onde com algumas estratégias e ações a gente busca transformar e revolucionar a educação brasileira, através de alguns pontos que, bom, eu não posso falar muito porque ainda são spoilers. Bom, isso é o Grupo Domus e hoje, nesse vídeo, nesse documentário, você vai conhecer um pouco da cultura organizacional e como que a gente forma e treina talentos aqui dentro desse negócio. Acompanhe o vídeo que você vai gostar demais. Olá, meu nome é Júlia Isabela. A gente vai falar agora um pouco sobre liderança e motivação. E a gente vai trazer o Gustavo, que é sócio da Domus, para poder responder algumas perguntas para a gente. Gustavo, para você, quais características de um líder realmente fazem diferença no dia a dia da equipe? Show! Quais características são mais marcantes no dia a dia da equipe, né? Refletindo para a operação hoje e para a entrega como um todo, né? Eu considero que o primeiro ponto de um bom líder é ele ser um ouvinte, né? Então, o primeiro passo é a gente poder ouvir
o nosso colaborador via nossa equipe para que a gente possa identificar pontos de melhoria e ajuste durante aquela evolução daquela pessoa, né? Então a gente fala que a gente sempre tem um plano de desenvolvimento individual e ele começa realmente com um diagnóstico. Então a gente ouvir aquela pessoa, identificando pontos positivos, pontos negativos ali na execução de tarefas dela, né? A gente gosta de fazer um mapeamento de tarefas e identificando pontos da pessoa ali em soft skills e hard skills para que a gente possa desenvolver essa pessoa a longo prazo e a gente colha bons resultados ali de atuação na parte de gestão como um todo. Você já teve um líder que marcou positivamente sua trajetória? O que ele fazia que o motivava? Acho que, como um bom exemplo também, né, antes de sócio, o Pedro também foi o meu líder, né, que apresentou aqui no início para vocês. Então, o Pedro, inicialmente, ele pegava muito na parte educacional, né? Então, assim, a gente fala que a educação, ela transforma. Então, a única forma da gente mudar um tipo de conhecimento, que a gente possa evoluir como pessoa, como colaborador, e também evoluir nas partes técnicas que as profissões nos exigem ao longo do tempo, é realmente através da educação, né? Então, assim, que a gente sempre tenha um líder que vai olhar para você como um professor, como alguém que vai te ensinar, como alguém que está ali como um amparo para poder te evoluir para o mercado de trabalho, te evoluir no que a sua função exige, para te evoluir também além da empresa, né? A gente fala aqui que a gente está formando pessoas, que o conhecimento é a única coisa que a gente não toma de ninguém, seja em uma empresa, seja em outra, ou seja fora daqui também. E agora nós trazemos a Luísa com um foco mais centrado no sucesso do cliente dentro do Grupo Domus. Luísa, qual é o principal diferencial da marca Domus em relação aos seus concorrentes? Bom, o principal diferencial da Domus é que aqui, além de a gente entregar um serviço de qualidade, toda a empresa é voltada para uma cultura muito forte, muito estabelecida. Então, é muito bacana ver que quando a gente entra aqui, realmente os serviços, eles estão por trás de um time muito bem capacitado, mas não só isso, que quer entregar um bom resultado. Então, quando a gente olha, por exemplo, né, por serviço de tráfego, para um serviço de conteúdo, a gente não está simplesmente entregando conteúdo, mas entregando uma experiência que vai além do consultório, além do escritório daquele cliente. Então, essa cultura mesmo, né, de trazer essa aceleração, trazer essa entrega para o cliente faz toda a diferença. E é um marco muito grande aqui dentro da empresa. Como a identidade visual da Domus reforça os seus valores e posicionamento dentro do mercado? A identidade visual da Domus é bem premium, então, fora a parte toda visual, a gente tem uma cultura muito forte. E essa identidade reforça uma cultura que reverbera na entrega. Então, além de ter uma identidade visual premium, a nossa entrega também é uma entrega muito premium, seja nos conteúdos, nas edições, nos próprios roteiros, mas no posicionamento da empresa como um todo. O meu nome é Júlia Fernandes, a gente vai falar um pouco com o Arthur, que é Head de Cultura aqui na Domus, e ele vai falar um pouco para a gente sobre cultura organizacional e trabalho em equipe. Arthur, para você, quais são os principais valores da Domus? Acho que nossos principais valores hoje são a gente não premiar luzes apagadas, então assim, acho que esse tem sido um dos mais importantes para mim. Então assim, uma pessoa que não faz, uma pessoa que não demonstra, não tem atitude, é uma pessoa que não tem que ser premiada, uma pessoa que não merece ser, tipo assim, considerada, uma pessoa que tem que tá apagada, então, tipo assim, ela não tá aparecendo, né? Então, que se a gente quer que a pessoa cresça, a gente tem que sempre estar de olho nas atitudes, no foco, na vontade que ela tem de crescer, certo? Então, assim, a gente entender também que a nossa liberdade corresponde à nossa responsabilidade. Então, quanto mais responsável a gente é com as nossas demandas, as nossas tarefas, porque a partir do momento que a gente começa a ter mais responsabilidades, a gente começa a passar mais confiança e também a gente tem uma comunicação clara, não fofocar, não dar desculpas. Se você tem um problema, se você cometeu algum erro, fale a verdade, não dê rodeios. Se você tem que falar alguma coisa, não fique fofocando, não fique falando pros cantos. Não leve para os outros, chegue na pessoa que você precisa resolver seu problema e fale, e não fique miguezando, não fique postergando seu trabalho. Se você precisa fazer, faça. Se deu errado, vá lá e faça de novo. Um bom exemplo que eu tenho, a gente ontem mesmo, a gente estava fazendo uma página para um cliente importante, e aí quando a gente terminou, a página caiu, sumiu, e aí o que a gente tem que fazer? Descansar a cabeça uns 10 minutos ali e voltar e refazer e fazer de novo. É responsabilidade e não ficar rodeando. É fazer o que tem que ser feito. Me fala um pouco de como esses valores se manifestam na prática. Eu acho que os nossos maiores valores aqui, pelo menos para mim, é a questão da sinceridade, né?
Hoje, quando eu tenho um problema, eu sempre falo, na cara mesmo, não tenho mais rodeios. Foi um problema que eu tive antes, mas a verdade liberta, né? Então, acho que um bom exemplo que eu tenho, uns dias para trás, a gente escutou algumas broncas do Pedro, porque a gente não estava dando a devida atenção a uma mentoria. E aí, outro dia depois, a gente teve um treinamento, o Pedro não estava atento ao treinamento. Eu falei, Pedro, não gostei da sua atitude, você ficou o treinamento inteiro mexendo no computador, ficou desatento aí. Eu falei para ele, e talvez você seja mais meu exemplo do que os outros. E aí, a próxima reunião, sabe o que eu vou fazer? Mexer no computador também. E ele falou, eu assumo meu erro, eu errei. A gente aprende com os nossos líderes e eles também aprendem com a gente. Então, seja sincero para que você possa ganhar confiança e alcançar as coisas que você quer também. Falar? Vai falar aqui? Não, tem que falar disso mesmo. Gente, o exemplo arrasta. Não adianta nada você ter discurso. Exatamente. E o exemplo, ele não segue o discurso. Então, eu lembro... Essa semana, você chegou aqui na minha sala, falou assim, cara, eu tenho que te falar algo. Ele chegou tremendo, assim. Meu pai falou que eu não podia falar, que eu não posso ser direto, eu preciso te falar algo Eu tinha sério. que fazer rodeio com as palavras com você. Ele falou assim, mas eu vou falar. Você se preocupa muito com quem não vem no escritório, mas você não se importa muito com quem tá vindo todo dia. Uhum. Então presta atenção. Não foi isso? Foi exatamente o que eu falei. Então, acho que o insight que fica... Eu sempre vejo muito discurso bonito de dono de negócio, o empresário hoje ficou famoso, ficou gourmet, o empresário do Instagram, é o empresário do palco. Fala, mas o exemplo ele não arrasta. Uhum. Isso aqui faz muito sentido o que você falou. Por isso que ele é head de cultura e gente. Tamo junto. É isso aí. É isso. Como é o processo de colaboração e integração entre as equipes? A melhor forma que existe da gente conseguir ter um processo de integração é manter um time unido, de forma que, assim, entra a primeira parte que eu falei, que é não fofocar, não mentir e ser claro, porque quando a gente tem um problema, a gente evita de falar, a gente começa a fofocar, a gente começa a criar um clima ruim, a gente começa a criar inimigos até dentro do nosso ambiente de trabalho. Então, assim, a gente promover um ambiente de comunicação clara e um ambiente de ajuda. Então, tipo assim, quando eu precisar de alguma ajuda, eu chego em alguém que sabe mais que eu, ou que eu imagino que saiba, mas a gente entender que opiniões não são ofensas, né? Então, tipo, opiniões vêm para acrescentar. Então, se alguém vem te trazer uma opinião sobre o que você está fazendo, aceite bem como uma forma de crescimento, uma forma de melhorar aquilo que você está fazendo. E não entender como ofensa, até para você não gerar um problema ali, gerar um clima ruim. Nós vamos trazer agora sobre o tema de comunicação interna e externa. E para isso trouxemos o Arthur Bernardes, do Grupo Domus, atual gestor de tráfego, para introduzir um pouco sobre como essa comunicação é aplicada dentro da empresa. Como a Domus comunica suas metas e valores internamente? A gente sempre deixa isso muito claro, né, na comunicação do dia a dia, mas mais estabelecido institucionalmente. Toda segunda a gente faz uma reunião chamada All Hands, onde a gente fala sobre como é que foi a última semana, quais são os próximos passos, quais são as metas que a gente tem que cumprir. A gente tem um programa de metas que a gente estabelece durante quarters, né? Então, a cada 3 meses, a gente tem uma meta que deve ser batida dentro desses meses, dentro desse quarter, desse trimestre. E aí, ao final desse trimestre, a gente tem uma reunião, sempre em algum lugar diferente, sempre com ações diferentes, com atividades diferentes, para a gente discutir como é que foi esses 3 últimos meses, como é que foi esse quarter, discutir as metas e também instituir um pouco da nossa cultura nos colaboradores, reviver e reacender esse fogo da cultura nas pessoas que estão ali no nosso dia a dia. Qual a importância da produção audiovisual e do branding para o posicionamento da empresa? O posicionamento da empresa em relação a isso é muito importante, muito mesmo. A gente tem estabelecido cada vez mais a partir do marketing interno. Então, hoje a gente tem uma unidade de negócio dentro da empresa só para o marketing interno, com pessoas direcionadas apenas para isso. E a partir disso a gente investe tempo, investe dinheiro, investe, de fato, as nossas habilidades para isso. Então, tem uma parte da empresa direcionada para isso, para justamente a gente focar nisso, porque é muito importante a gente não apenas vender para os nossos clientes,
mas vender a nossa empresa para outras pessoas e dessa forma ajudar na captação também. Então o branding e o audiovisual é muito importante para a gente mostrar a nossa empresa para outras pessoas, entender o que a Domus é e o que a Domus quer mostrar para as outras pessoas e entregar para os nossos clientes. Agora a gente vai dar continuidade falando um pouco sobre resultado e impacto. Para isso a gente vai trazer o Victor, gestor de tráfego da empresa. Victor, como a empresa mede resultados e performance? A gente tem equipes individuais para esses clientes hoje. A gente toma conta dessas contas maiores. Temos outros clientes também de outros nichos médicos, onde a gente gerencia e tenta trazer os melhores resultados possíveis. De transplante capilar começaram ali do zero, com alguns até com prejuízo de R$60 mil, e hoje eles faturam mais de R$900 mil mensais conosco. Que transformações foram geradas na vida dos colaboradores e clientes? De resultado na vida dos colaboradores, eu trago como exemplo a vida do Rafa, que ele entrou na empresa há 1 ano. Ele era head de conteúdo e hoje já é um head comercial. Ele faz prospecção ativa de clientes para a empresa. Recentemente, ele avisou a empresa que tá noivo, vai casar no final do ano. Então, ele está crescendo com a empresa também. A gente tem o meu exemplo. Eu entrei aqui na Domus já vai fazer 1 ano também. Eu entrei achando que sabia muito. Quando eu entrei aqui, eu vi que eu não sabia muito, quase nada de tráfego. Então, aprendi muito com a empresa, venho crescendo, gosto do ambiente da empresa, e é isso, é uma empresa muito, muito boa. Para concluir tudo isso, eu gosto muito de um termo que se chama BHAG, Big, Hairy and Audacious Goals. Isso está escrito lá no Avalie o que Puder, do John Doerr, que ele vai explicar um pouco sobre OKRs, indicadores chaves, objetivos e tudo mais. Resumo da ópera. Todo negócio precisa ter uma grande e cabeluda meta. E é exatamente isso que acontece na Domus. Então, a grande verdade é que a Domus não teria acontecido e não estaria crescendo da forma que está crescendo se a gente não tivesse cultura organizacional. Tudo que vocês viram aqui foram colaboradores que acabaram de entrar ou estão aqui há 2 anos, colaboradores que são júniors, plenos e sêniors, em diversos cargos, falando um pouquinho do que eles acreditam da Domus. E a grande verdade é que a gente acabou de começar. Nós estamos agora num escritório improvisado e nos próximos 3 meses a gente está indo para o nosso escritório oficial com mais de 150 metros quadrados, onde mais de 30 colaboradores estarão diariamente produzindo para a economia do Brasil. Produzindo para gerar riqueza, emprego e trabalho para quem de fato cresce e move o Brasil. E para fechar, você que está vendo esse documentário, assim como você, eu não vim de família herdeira, não ganhei nenhum real do meu pai nem da minha mãe, e não, eu não tive um berço de ouro, mas construí algo do zero, construí riqueza e gerei empregos. E assim como eu, você também pode fazer isso. Este documentário mostrou que conceitos como liderança, motivação, cultura organizacional e comunicação vão muito além da teoria. Eles fazem parte da prática e do dia a dia nas empresas. Compreender esses temas é essencial não só para o desenvolvimento profissional, mas também para a construção de ambientes de trabalho mais saudáveis, produtivos e colaborativos. Unir teoria e prática é, sem dúvida, o caminho para gerar transformação, evolução e qualidade de vida dentro das organizações. Este foi a nossa pesquisa de extensão no projeto da UFG Disciplina Comportamento Organizacional. Espero que tenham gostado.